Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Estou desejando para vocês um domingo de muita paz, muita saúde, muita alegria no coração. Hoje nós vamos preparar a nossa reunião para a nossa prece, limpar nossa alma de todos os resíduos negativos, de toda a poluição mental, porque a gente também polui a nossa mente, sim, com coisas inconvenientes, com coisas ruins. Claro que poluímos. Então, hoje eu trouxe uma página do nosso querido instrutor Joseph Gleber. Ele nos deu essa lição nas reuniões que ocorrem na primeira sexta-feira de cada mês e que são reuniões para orientação de médiuns e de dirigentes. Então, o nosso Joseph Gleber nos diz: para aquele escalão de combate que nas guerras é mandado para as lutas mais entranhadas, são escolhidos sempre os mais valentes, os mais corajosos, os que têm fibra e que não temem. São esses os das fileiras da frente que sofrem as maiores agressões, os maiores impactos e que realmente são os primeiros a se depararem com as marcas profundas deixadas pela violência das guerras insanas. A vida é uma constante guerra. Estão sempre na fileira da frente aqueles que possuem coragem para lutar e nenhum medo para enfrentar a dificuldade. Então são eles também que vão ser primeiros feridos e trarão as marcas da guerra em seus corações, em seus corpos, em seus espíritos. Paulo de Tarso foi o grande guerreiro do Evangelho e senti enorme alegria em mostrar as marcas que trazia do seu enorme combate. Primeiro foi o grande combate dentro da própria alma para vencer seus ímpetos dominadores, para vencer seu orgulho e sua ânsia de poder. Paulo, antes de sua conversão ao Cristo, brilhava, era admirado, tinha uma inteligência privilegiada. No entanto, quando ocupou as primeiras fileiras do Evangelho, toda a sua inteligência foi colocada a serviço do Cristo. Ele não teve medo de críticas, não teve medo de luta, não teve medo de cair, porque ele sabia como ficar de pé. E para ficar de pé é preciso força, é preciso dignidade, é preciso não se dobrar diante das vicissitudes. Ele, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, tinha realmente a coragem dos grandes, tinha a força daquele que, mesmo quando perseguia, reconheceu que perseguia um justo, um homem bom, um mestre. Paulo foi capaz de ceder, reconhecer e lutar pelas suas ideias, pelas ideias daquele homem que ele buscara pelas estradas poeirentas de Jerusalém. Foi capaz de buscar as ideias daquele homem que ele condenara de público e assumir com humildade, cheio de orgulho, a sua posição de cristão. Nós não podemos, meus irmãos, sermos titubeantes.
Não podemos ficar sempre com um pé no Evangelho e um pé no mundo. Não podemos colocar nossos valores 50% para a terra e 50% para o Cristo. Temos que nos definir. O que define o cristão é a dedicação, é o trabalho, é o seu serviço prestado à causa do Evangelho e ao semelhante. Não temos como mudar isso, porque o próprio Cristo nos disse que fosse o nosso falar sim, sim, não, não. Que tudo aquilo que fugisse disso seria do demônio. Então ele aceitava a afirmação e a negação, mas nunca o talvez. Nunca o não sei. Ele jamais exigia, há 2000 anos, uma definição de quem quer que seja. Aquele que abraça o Evangelho tem uma definição para os seus passos, para o seu espírito, para o seu coração. É o bem e o bem. Não podemos, ao mesmo tempo, pertencer ao mundo e pertencer ao Evangelho. Embora o mundo não nos impeça de ser cristãos, nem o Evangelho nos impeça de ser um cidadão do mundo, porém, não escravo do mundo, não mergulhados na decadência do mundo, não compactuando com sombra, não euforicamente nos comprazendo em erros. É partilharmos do mundo, no entanto, lutarmos para entender que esse mundo no qual vivemos é um pedaço muito pequeno no infinito, imenso de Deus, que o nosso estágio é muito passageiro e que nessa viagem temos que recolher os melhores informes, deixarmos as melhores impressões e produzirmos o melhor que pudermos. Viemos ao mundo para crescermos e não para continuarmos engatinhando numa eterna infância espiritual. É preciso amadurecermos para que sofremos menos, para que levemos menos sofrimento aos nossos semelhantes. É aquele que conosco convive, para termos maiores alegrias e maiores alegrias oferecermos, para recebermos a confiança do Cristo e para que os outros também possam confiar em nós. E mais importante ainda, para que nós mesmos tenhamos de nós uma imagem positiva de força, de hombridade, de bondade. É importante o amor dentro de nós, numa fraternidade maior. É importante o amor sendo distribuído em migalhas de amizade e de ternura, de compreensão e de solidariedade. O homem realmente só se sente forte quando ele segura firme nas mãos dos seus ideais superiores, porque todos os ideais terrenos passam com a encarnação. Vamos ser outras criaturas em outras posições. Todavia, aquele que possui ideal espiritual terá sempre a mesma posição, ocupará sempre o mesmo lugar e será sempre a mesma criatura. Que Jesus nos ampare, meus queridos ouvintes. Essa página foi do nosso José Leber. Vamos agora fazer a nossa prece. Colocar o nome da pessoa que desencarnou, a data de nascimento, de desencarne, a causa
do desencarne. Quem estiver no hospital, o nome da pessoa, do hospital, se está na UTI, enfermaria, corredor, na porta, em qualquer lugar, vocês podem estar sintonizados. Colocar a carteira de trabalho. Nós sabemos como é doloroso um pai de família perder um emprego e não ter como pagar a prestação do apartamento, não ter como pôr comida dentro de casa, não ter como comprar danoninho e iogurte para sua filhinha. É muito triste. E a nossa responsabilidade é muito grande, porque todos nós viemos para compartilharmos e não para retermos apenas o que possuímos. E nesse momento que vocês vão pôr o bolo, o pudim, os biscoitos, as frutas, tudo para alegrar o domingo de vocês. Nesse momento que os nossos emissários buscam as janelas do coração e a porta da alma de vocês, vamos fazer a prece do nosso querido Eurípides Barçanufo. Psicofonia minha, como também a psicofonia do José foi minha. Mestre, bondoso mestre, médico sublime, protetor de quantos sofrem, tanto foi o seu sofrimento, o longo caminho encharcado de sangue, o seu sangue derramado, Senhor, para que tivéssemos plena consciência de que a sua vida estava além da vida, que a ressurreição era uma verdade indiscutível, que pairando acima do bem e do mal, o seu amor cobriria a multidão de pecados e de desespero para transformar o ódio em amor. Mestre, rogamos que abençoe aqueles que têm a fé, que buscam no céu uma resposta para as agonias da terra. Piedade, Senhor, que se derrame sobre todas as suas bênçãos fortalecedoras, sobre todos os seres que se amam. Se estão no plano espiritual, esses laços nunca se rompem. O verdadeiro amor jamais abandona o coração. O verdadeiro amor protege e protege o coração. Nós pedimos, na nossa oração, a proteção para toda a terra que estremece em dores, para aqueles que despertaram. Senhor, ao toque daquele enviado dos planos sublimes para trazer através de suas mãos o Consolador que é o Espiritismo, o conhecimento das obras de Allan Kardec. Vamos sentir, Senhor, a verdade plena da vida e no seu Evangelho o doce embalar do consolo para todas as dores, para a força necessária para enfrentar todos os desafios e sofrimentos. Venha, Senhor, dos páramos sublimes, abençoar todos nós. Eurípides Barçanufo. Eu vou ler hoje uma página do nosso Crélios. Psicofonia minha, na prece dos enfermos, que é a última sexta do mês e que é aberto ao público e aos enfermos marcados. Eu fui grego. Certa vez,
Um jovem foi aprisionado pelos romanos, como tantos outros jovens, para servir como mão escrava, mão trabalhadora, porque os romanos precisavam construir grandes templos, palácios e precisavam acumular ouro nos seus cofres e arranjar jovens para distraí-los nas suas orgias macabras. E eis que um jovem, junto com tantos outros, foi aprisionado. O nome dele era Eros, louro, cabelos revoltos, olhos muito verdes, tez dourada. Logo chamou a atenção de todos que compunham a horda romana. E um dos comandantes, querendo agradar a Herodes, chamou o jovem e falou: você tem 3 opções. Pode ir para o palácio de Herodes e terá tudo. Terá festas, poderá distrair os patriarcas romanos, se alimentará bem, viverá no palácio e, como você se destaca pela força física e pela beleza, poderá certamente ter muitas regalias no palácio, mas terá que ser obediente, dócil, terá como seu senhor Herodes e aqueles que estão mais ligados a ele. A outra opção é permanecer como cavalariço, tratando dos cavalos do exército, e terá que me obedecer. Terá que ser dócil ao meu comando, e eu às vezes sou exigente e um pouco extravagante. Tudo na medida certa. E a outra opção é arrebentar pedras, ir para a pedreira, passar fome, sentir frio, ter apenas um pedaço de pão, um caneco de água e muito chicote para acabar com a sua beleza e a sua juventude. Pensa, jovem, o que é que você prefere? A poucas pessoas deixei tal decisão, mas você me parece especial, diferente. Soube que você é de uma família importante, tem cultura. Tenho certeza de que você vai escolher a primeira opção. Serei um comandante muito justo para o meu cavalariço, se o meu cavalariço for muito obediente. O jovem levantou a cabeça e disse: já fiz a minha opção. Vou arrebentar pedras na pedreira. Se você já fez a sua opção, e é perigoso termos escravos rebeldes, por tudo isso você já vai levar 30 chicotadas para aprender que com o comandante não se fala alto para mostrar o seu orgulho. Chamou seus comandados e mandou que no pátio da cavalariça fossem aplicadas 30 chicotadas e deixasse 30 dias ele enclausurado numa cela, a pão e água, uma única vez ao dia, e depois fosse enviado para as pedreiras. Assim foi feito. E lá ficou o jovem, sendo perseguido cada vez mais, sob o sol castigante, sofrendo as duras penas, revoltado por dentro, mas feliz. Preferia aquele solo, aquele chão, do que o palácio de Herodes, a licenciosidade dos romanos, a devassidão dos patriotas romanos, as patrícias e as orgias dos comandantes regadas a vinho, a crimes, a devassidão. Ali nas pedreiras, pelo menos ele tinha companheiros de infortúnio, o vento que refrescava a noite. Ali
Ele tinha um trabalho para lhe cansar o corpo e não deixar o cérebro pensar muito. E certa tarde, estavam eles esperando para serem amarrados pelos pés e levados para os arredores de Jerusalém, quando se assentou perto deles um homem de aparência humilde, judeu, que olhava o céu de uma forma muito estranha. Ele pouco se incomodou com aquele homem, mas aquele homem se incomodou muito com ele. Olhou para o céu e dirigiu o olhar para ele, perguntando: Jovem, sois grego? Eu sou escravo. Tens muitos deuses? O meu povo tem muitos deuses, pois olha, eu tenho um Deus único, e o meu Deus único tem só um templo, que é a terra, e nos mandou um enviado para dizer que não existe ninguém escravo, que todos nós somos livres, que podemos sentir, que podemos amar, que podemos ter fé. E sabe como ele morreu? Na cruz do infortúnio, na cruz da infâmia. Ele morreu na cruz e era meu mestre. Como te chamo, Senhor? Eu me chamo Pedro e lamento ter vivido tão pouco tempo com Jesus. Tão pouco tempo queria desde sempre estar junto com ele, e ainda hoje, quando olho o céu, fico buscando no pôr do sol, que ele surge entre as nuvens. Olho atrás dos montes na esperança de que ele chegue para me falar: Pedro, aqui estou. Porque os homens podem escravizar um corpo, podem obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Pode ouvir aquilo que ela não quer ouvir, mas a sua alma é livre. O seu pensamento é livre. O seu coração é livre. Nós podemos pensar, amar, viver sem dar obediência a ninguém. Você é escravo e arrebenta pedras para construir templos de deuses que você ama. Vão construir um templo para Vênus. Você ama os deuses, mas eu não preciso construir templo para o meu Deus, porque o meu mestre me ensinou que o templo de Deus é o universo, que todos somos iguais e que existe, para além do além, muitas moradas. E você, meu jovem, que traz no olhar a força do ódio, aprenda com o Cordeiro Divino, que é Jesus, que um dia haverá liberdade para você e para todos aqueles que são escravos, porque, na verdade, o homem só é escravo de si mesmo, e se você é livre no coração, nada no mundo te aprisiona. Escravos são aqueles que te escravizam. Você é livre. Assim que Pedro parou de falar, chegaram os centuriões e levaram os escravos, sem deixar de, com chicote, bater um pouquinho no ombro de Pedro para falar que eles eram os dominadores e podiam brincar com a violência como quisessem. E lá foi Eros depois, foi mandado para Antioquia, foi vitimado por uma febre violenta e deixado à beira da estrada. Febre altíssima, úlceras pelo corpo, e eis que passam 2 homens por ele. Viram o estado em que aquele escravo
estava nos seus últimos estertores. Deram-me um pouco de água e um deles falou: "Você é grego?" E ele disse: "Sim, eu sou grego." "Mas foi escravo?" "Fui, mas não sou mais. Estou me libertando pelos braços da morte, agora que meu corpo não serve mais para arrebentar pedras, fazer palácios e erguer templos. Fui deixado à margem da estrada. Mas agora eu sou grego. Antes eu era escravo." Os homens que eram nada menos que Paulo e Lucas disseram para ele: "Ninguém é escravo, a não ser de si mesmo." Ele se lembrou então daquele velho de outrora, daquele homem, e falou: "Já ouvi isso uma vez em Jerusalém." E o homem se chamava Pedro. Nunca o esqueci. Durante esses anos tenho me lembrado dele e dele ter dito que tinha um mestre que oferecia novas moradas para aqueles que acreditassem num Deus único. Eu não sei mais em que acreditar. Nos homens não creio, nos deuses também não. Só tenho como companheira a dor, a doença, o orgulho da minha raça. Servi sem rebeldia, porque estava sob um jugo maior do que o meu ódio. E Paulo lhe falou: "Pois agora és livre do jugo da escravidão. Te liberta enquanto é tempo do jugo do ódio, pois não existe carcereiro maior do que o ódio e a revolta. Enquanto você não se libertar, continuará escravo. Escravo dos romanos e aprisionado a eles. Escravo das suas tristes lembranças e sofrendo com ela. Escravo das suas chagas e aprisionados aqueles que a causaram. Liberte-se enquanto é tempo, porque agora é tempo de esquecer, é tempo de buscar realmente novas moradas e graça dê, porque o Senhor é Senhor que nos domina, o Senhor que liberta, porque Jesus é mestre de amor, nos ensina com o coração e com as ações, e aquele que o segue livremente, o segue com alegria e jamais é prisioneiro de ninguém, nem de coisa alguma. Portanto, meu jovem, descanse e pense em Jesus. Se os seus deuses já foram incapazes de lhe dar reconforto e, pelo contrário, lhe escravizaram ainda mais nas pilastras que erguias, é hora de liberdade maior, buscando aquele que realmente não exige nada de nós, a não ser a nossa própria alegria e evolução. Eros tombou a sua cabeça sofrida. Sua alma alçou os voos da liberdade e foi se reunir a tantos e tantos outros escravos e aprender com tantos e tantos outros cristãos que a liberdade não estará jamais nas mãos das outras criaturas, mas nas nossas próprias mãos, que jamais seremos escravos na terra se tivermos realmente na alma e no coração a liberdade de sentir, de pensar, de viver intensamente dentro dos deveres mais sacrossantos de respeito aos nossos semelhantes. Ainda hoje, meus irmãos, ao relatar a escravidão humana, vemos do plano espiritual que as criaturas ainda são escravas na terra, sem coação,
porém espontaneamente escolhem a escravidão na qual mergulham por desregramentos, nos vícios, na ambição e da inércia. Quando vemos tantas e tantas criaturas que possuem defeitos físicos ajudarem tantos, e vemos criaturas aparentemente saudáveis, escravizados à inércia, à intolerância, perdendo o precioso dom da vida nas formas mais disparatadas dos devaneios terrenos, pensamos que Eros era realmente muito mais livre que muitos e muitos que no século XXI estão escravizados aos sentidos, aos vícios, aos desequilíbrios. E ainda hoje, como Pedro disse a Eros, podemos dizer: só é escravo quem quer, porque todos somos livres. Todos podemos sentir, pensar e agir no bem, se soubermos escolher aquele que será o nosso mestre. Que o nosso Senhor, na terra como no céu, seja Cristo. Que a paz fique com todos vocês, meus ouvintes. Mensagem do nosso querido Crélios. E hoje eu trouxe uma convidada especial, voluntária em vários setores, peça importante do núcleo, porque o núcleo é aquele aglomerado de pessoas competentes, voluntários, trabalhadores, eficientes. Além de tudo, ela é um excelente médium. É a nossa querida Joyce Prado Barbosa. Joyce, obrigada por ter aceitado meu convite. Ai, foi de coração que eu te convidei. Obrigada. Os ouvintes são todos seus. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de poder vir aqui hoje com a nossa querida Shirlene. E é uma imensa satisfação que eu tenho de poder ter essa oportunidade de estar hoje lá no núcleo, né? E para começar, aproveitando o primeiro tema que a nossa Shirlene abordou, nós temos que abraçar e seguir o Evangelho de Jesus e deixarmos os vícios das queixas, das lamentações, das reclamações e agirmos. E para a nossa reflexão, eu vou ler a mensagem do nosso querido paizinho, Dr. Bezerra de Menezes, do livro Médico de Nossas Almas, da psicofonia da nossa Shirlene. Dentro de nós, às vezes procuramos consolação, recursos, felicidade, tudo longe de nós. E, no entanto, tudo o que precisamos está dentro de nossa própria alma. O alimento para o nosso espírito, o equilíbrio para os nossos sentimentos, as diretrizes seguras para os nossos passos. O homem, muitas vezes, complica o seu viver numa busca desenfreada de emoções, sem disciplina, e vai perdendo aos poucos a autoestima e mergulhando cada vez mais em provas difíceis de resgate. Quantas e quantas vezes aquilo de que mais necessitamos é tão simples e podemos tirar dos tesouros do próprio coração. O que leva realmente o ser humano é a renovação dos seus sentimentos, é o caminhar de forma segura, procurar errar o menos possível. Entender o nosso semelhante se torna fácil a partir do instante em que somos capazes de entender nossas próprias emoções e nossas limitações. Aí sim fica fácil a convivência.
Para muitas e muitas dores, meus filhos, está nossas próprias mãos a solução. Então, hoje em dia, pelo clima que nós estamos passando, então as pessoas, infelizmente, ela tem um vício muito grave, que é a reclamação. Então, baseado num livro do Roosevelt Diago, eu montei a inferioridade de um espírito é marcada pelas horas de lamentação. E tem um antigo provérbio chinês que diz: lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. Infelizmente, nós não valorizamos o que nós possuímos. Tem uma história de um americano, Luther Comer, que ele fala: conta-se que um rei foi certa manhã no seu jardim e encontrou as plantas murchando e morrendo. Perguntou ao carvalho que ficava junto ao portão o que significava aquilo, e descobriu que a árvore estava cansada de viver porque não era alta e elegante como o pinheiro. E o pinheiro, por sua vez, estava desolado porque não produzia uvas como a videira. A videira ia desistir da vida porque não podia ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava chateado porque não era alto e cheiroso como o lírio. O mesmo acontecia com todo o jardim. Chegando-se ao amor perfeito, encontrou sua corola brilhante e erguida, alegremente como sempre. Muito bem, meu amor perfeito. Alegro-me de encontrar no meio de tanto desânimo uma florzinha corajosa e feliz. Você não parece nem um pouco desanimado. E o amor perfeito respondeu: não, não estou. Eu não sou de muita importância. Não sou grande nem forte, não tenho beleza ou perfume, mas apenas achei que no meu lugar nosso Deus quisesse um enorme carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, ele teria plantado um deles. Mas sabendo que Deus queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso. Parece que a vida é como nós irmos a um restaurante self-service com um amigo. Pegamos nosso prato e vamos servindo e sentamos. E quando o amigo vem com o prato dele, percebemos que era aquilo que ele pegou que queríamos comer. Então nós temos um impulso de ver sempre a vida dos outros mais agradável e feliz. Evidentemente, é um engano. Trocar de vida é sempre uma ilusão, pois somos o que somos, independente da posição no cenário da vida. E é para nossa terapia um passo importante, é aprendermos a gostar de nós mesmos, com nossos defeitos e qualidades, cultivarmos carinho pelo trabalho que estamos realizando em nossa própria vida. Viver não é fácil e nem difícil, apenas exigem cuidados. Afinal, toda facilidade é filha da ilusão. E se quisermos ser felizes, temos que ter a coragem de ousar, vencer nossos sentimentos menores. O bom mesmo é fazermos as pazes com a própria vida, falarmos bem de nós e darmos sempre a condição de tentar, mais uma vez diante dos nossos insucessos. O problema da queixa é que ela vai se incorporando na nossa personalidade, no nosso patrimônio comportamental. Vamos observando a lamentação. Através do nosso pensamento e nossas palavras, passam a ser nossa característica pessoal. E a nossa marca e às vezes nos tornamos pessoas indesejáveis. Às vezes tantas pessoas que chegam, reclamam, falam, resmungam, que a gente até, por incaridade, a gente até evita essas pessoas, né? E Sócrates já dizia que somos escravos do hábito, pelo fato que ficamos presos naquilo que fazemos repetidas vezes. Por exemplo, quando você vai de casa para o trabalho, você passa por um determinado caminho.
você se familiariza tanto em sua mente que você percorre ele sem dar conta do trajeto, das pessoas, da beleza que existe naquele trajeto. Com nossos comportamentos acontece o mesmo. Lembre-se que, antes de qualquer reclamação, pergunte a você mesmo: é útil falar ou manifestar o meu problema? Se não for, esqueça. Temos que nos conscientizar de que não somos vítimas da vida e nem das outras pessoas, e que a vida nunca foi e jamais será feita só de flores perfumadas e notícias boas. Quanto mais você reclama de alguma coisa, mais se vai se autoconvencer de que ela é real. Mas se quiser vencer alguma coisa ou situação, comece não reclamando dela, mesmo que ela esteja presente no seu íntimo. Eu acho importante, o André Luiz sempre fala, quando nós temos algum problema, alguma coisa, ou nós queremos falar mais do que devemos, a gente coloca um pouco d'água na boca e segura. É a melhor forma para a gente não ofender e falar bobagem, né? E tem um trecho do texto de um poeta mexicano, A Vitória da Vida, é um trechinho. Pobre de ti, se pensa ser vencido. Tua derrota é acaso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrenças esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em sua mente. Uma das melhores soluções para as limitações é começarmos a nos curar com o bom humor e com o sorriso. Reaprenda a sorrir, a ser gentil e não exigir que as outras pessoas pensam ou ajam como você. Dê a elas o direito de serem diferentes, exigindo sempre de você mesmo que se comporte cada vez melhor. Nascemos para mudar constantemente a nossa vida. Sempre estará acontecendo alguma coisa, situações variadas para nos desafiar. Observamos a figura de Jesus no Calvário. Justamente para ser modelo de resignação, chegou ao limite de tudo o que passamos aqui, limite da dor física e moral, do abandono e da indiferença, da solidão e da ingratidão. Mesmo assim, prosseguiu o caminho do bem, sem lamentar. Outro exemplo é nossa Mãe Santíssima. O tanto que ela sofreu, as dores que passou, nem sequer uma vez lamentou. O segredo para vivermos bem não é trocar de vida, mas sim trocar de postura diante da vida, é nós aceitarmos o que a vida nos impõe. É uma das posturas para se pôr em prática e aprendermos a fazer. E nós temos que aprender a fazer isso. São 3 elogios por dia, todos os dias. Além do benefício pessoal, ao elogiar as pessoas, as estimulamos a serem melhores. É o contágio do bem. O elogio faz com que todos se sintam valorizados, alimentando a autoestima e proporcionando bem-estar. Aqui na Terra, nós estamos em tratamento, nós estamos aprendendo. É assim que devemos nos sentir. Se temos que promover nossa reforma de valores pessoais, se estamos aprendendo a conviver, se temos que aprender a amar, desta forma, diante das contrariedades que surgirem em sua vida, não se queixe, segue trabalhando, orando, afinal nós estamos em tratamento. Precisamos entender que a felicidade real somente pode ser aquela que não depende de nada. Quando somos felizes por causa de alguma coisa, se perdemos essa coisa, perdemos da mesma forma a felicidade. Então tem muita gente que acha que a felicidade ele está em bens materiais, né? Em passear, em ter objetos, mas na realidade a felicidade nossa está
dentro de nós. Um dia entendermos que ninguém perde a felicidade quando se é feliz a troco de nada, simplesmente é. Parar de reclamar contribui para a felicidade e é um indicador de que estamos no caminho certo. Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1865, ele afirmou: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Agora, para finalizar, eu trouxe um texto. De Fernando Pessoa, que ele fala muito sobre essa questão da felicidade, dessas lamentações. Ele mostra de uma visão ampla e oportuna e espírita da vida, pedras no caminho. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor dos desencontros. Ser feliz é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas, é se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo de que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. E ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo, e ter humildade da receptividade. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, reconhece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Ainda que se aprendem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário, pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Então, o Fernando Pessoa ele foi muito feliz quando ele fez esse poema, porque ele mostra bem, nós temos que lutar, nós estamos aqui na Terra para vivermos, para nós tentarmos ser felizes, e nossa felicidade é uma coisa simples, é uma coisa pura, não precisa de grandes coisas. Então a gente poder fazer
ter a oportunidade de fazer uma caridade, poder ajudar as pessoas, de dar um sorriso para as pessoas, isso é importante. Agora tem aquelas pessoas que se sentem tão assim, para baixo, parece que ela tem o prazer de queixas, de lamentações. Como você está hoje? Ah, hoje eu estou com dor aqui, sempre estou com dor. E isso é ruim para ela mesma, porque isso ela está trazendo energias negativas. Mas a gente tem que... E tem um que eu sigo muito, assim, que é um exemplo de vida, é aquele maestro João Carlos Martins. Gente, ele teve câncer nas mãos, fez quimioterapia, fez radioterapia, mas ele sempre fala que a música venceu as queixas. Se ele fosse uma pessoa que vivesse com lamentação, com lastimando e queixando, ele não poderia ser a pessoa que ele é hoje. E o sorriso sempre no rosto, porque por mais dor que a gente tenha, por mais sofrimento que tenha, a gente sempre tem que estar sorrindo, né? E eu agradeço muito a Shirlene a oportunidade de poder vir aqui, e obrigado aos ouvintes. Chegamos ao término do nosso programa e para todos vocês que estão nos escutando, um grande abraço. Amo vocês. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.